Eu e o Gustavo, a gente teve essa experiência de novo nascimento, uma entrega total do coração ao Senhor, e aí nós nos encontramos no Senhor. Nós vimos o Senhor trazendo um para o outro, porque a nossa renúncia era total pelo Senhor. Então não podia ser outra pessoa. Quando a gente fala aqui que a gente conversava muito, a gente continua conversando muito até hoje. Eu não tinha tido nenhum outro rapaz que eu conseguisse conversar naquele nível. Não conseguia. Não tinha, sabe? E aí eu me lembro que eu levei o Gustavo na casa dos meus tios. Eu tinha um tio que já está no Senhor. E ele muito culto, muito estudioso e muito, assim, perspicaz. E ele nunca tinha falado nada para mim dos meus namorados. E eles estavam sempre comigo lá, né? Aí, quando o Gustavo foi a primeira vez, ele virou para mim e falou assim: até que enfim, né, Ana? Até que enfim. Então, assim, eu também não tô aqui denegrindo aqueles rapazes, mas eu não era o par para eles e eles não eram o par para mim. Isso. Porque como diz a Helena, cada botinha ortopédica tem um pezinho torto para ela, né? Então, eu sou a tampa do balaio do Gustavo. Né? Por quê? Porque a gente realmente foi feito um para o outro. E você, moça, você, rapaz, você precisa encontrar essa pessoa que tem o mesmo alvo, o mesmo coração, sabe? E busca o Senhor. Porque vocês vão se encontrar no Senhor. Quando que uma escolha errada do cônjuge pode afetar? Eu me lembro que o rapaz que eu fui noiva, né? E que foi tão difícil desconstruir os castelinhos de areia, né, que eu já tinha projetado, ainda que eu tinha todos os sinais amarelos, não de situações de pecado, que ele era um rapaz crente, um rapaz de Deus, um moço muito legal. Mas eu tinha todos os sinais amarelos de incômodos, até chegar ao ponto de eu terminar, né? Uma coisa que eu vou falar para vocês vai ser chocante aqui. O Diante do Trono não existiria. As minhas composições não existiriam. Eu não cantaria. Sabe por quê? Porque quando eu mostrava as minhas músicas para ele, ele não gostava. Lá atrás, ele não me incentivava nisso. Então eu fico pensando que caminho eu teria seguido. E não era para ser. Não, claro que Não era não, pra ser. meu amor. Essas moças que estão me assistindo, esses rapazes, eu sou mãe de 2 meninos. É o que eu quero para os meus filhos e para vocês, solteiros e solteiras. Que vocês encontrem pessoas que vão despertar em vocês a sua melhor versão. É isso mesmo. Que vão encorajar vocês nos seus melhores talentos. Que vão acreditar nos seus sonhos, por mais louco que seja obedecer a Deus. Né? O Gustavo e eu, a gente tem um compromisso. Nós vamos fazer tudo para incentivar o outro a realizar os seus sonhos. Então, assim, eu quero chegar no finalzinho da minha vida, olhar para trás, né? Fiquei emocionada. Aleluia, aleluia. E dizer assim, sabe, eu fiz tudo para você realizar os seus sonhos. Sim. Eu acreditei nos seus sonhos. Eu me sacrifiquei, eu investi, eu me doei para estar ao seu lado nos seus sonhos. Ele faz isso por mim e eu faço isso por ele. E quando os dois entendem isso e fazem isso, o casamento se torna maravilhoso. Não quer dizer que não tenhamos momentos assim que pensamos diferente em algum aspecto. Isso acontece. Mas nós sempre conseguimos encontrar o acordo, o perdão, o acerto, o mesmo caminho, em direção ao Senhor e aquilo que o Senhor Deus tem pedido da Ana e aquilo que o Senhor Deus tem pedido de mim. Então, o meu papel diante do Senhor, e esse é o papel mais difícil. Se a Bíblia fala que a mulher tem que se submeter ao marido, o papel do marido é mais difícil, é morrer pela esposa, entregar-se por ela e amá-la como Cristo amou a igreja. Então, Jesus amou a igreja quando a igreja não estava lá essas coisas. Os momentos mais difíceis. Então, nos momentos mais difíceis. Mais difíceis de ser amada, né? Jesus se entregou pelas pessoas. Então, nosso papel como homens é o de amar e amar como Cristo. E isso significa fazer com que a Ana cumpra cada vez mais intensamente, mais plenamente aquilo que Deus requereu dela.
E isso se mostrou, esse apoio dele se mostrou desde o namoro. Por exemplo, hoje, né, na nossa sociedade ocidental, a gente tem o extremo do feminismo, mas tem os lados positivos, né, das conquistas dos direitos da mulher. Então, hoje em dia, os homens às vezes se sentem ameaçados por mulheres brilhantes na sociedade. E no meu caso, como eu já estava despontando como uma influência na área da música evangélica, com multidões, né, vindo aos nossos eventos e tal, o Gustavo ele podia se sentir ameaçado por isso, mas ele nunca se sentiu. E se ele se sentiu, Deus lidou com ele rapidinho, né? Mas já entendeu o dom na vida do outro. Depois de um tempo de namoro, eu percebi que Deus havia dado para Ana um dom maravilhoso, que era de cantar aquelas canções que Deus havia colocado no coração dela para reunir milhares e milhares, centenas de milhares e milhões de pessoas. É um dom, foi uma graça do Senhor, de influenciar outras pessoas com aquilo que Ele, o Senhor, deu para ela. Por isso que todo relacionamento precisa começar em Deus. Porque se esse relacionamento começasse em mim, ou começasse nela, inevitavelmente eu ia competir com ela. Inevitavelmente eu ia me comparar com ela, e vendo que ela estava despontando mais, eu ia abafá-la. Porque o relacionamento, nesse caso, teria a ver comigo e com ela. Eu quero dizer até mais. Tem homens que exploram as mulheres brilhantes que eles têm. E eu vejo também que existe esse outro extremo. Se por um lado eu podia ficar abafada por um marido competitivo, um marido inseguro, na missão que ele tem, comparação e tudo assim, isso não é de Deus. Eu também poderia ter um marido que fosse, tipo, me ver como, né, a galinha dos ovos de ouro, né, que tem essa história clássica, e me usar como objeto para ficar rico ou para criar renome em cima do meu. E eu nunca vi isso. Eu vi, pelo contrário, um marido que cuida, um marido que zela pela minha estabilidade emocional, pelo meu descanso físico. Senão eu estava na estrada, ó, fazendo um show atrás do outro. Um show atrás do outro, só para ganhar cachê. Nunca foi assim. Pelo contrário, sempre orando, buscando o propósito de Deus para cada agenda, sabe? As iniciativas ministeriais sempre foram feitas com essa motivação no Senhor. Então, assim, infelizmente, tem pessoas que fazem uma escolha do cônjuge, tanto rapaz quanto moças, sem prestar atenção em tudo isso. Tem que ser no Senhor, não pode se sentir ameaçado, diminuído pela outra pessoa, e também não pode, tipo, montar em cima da outra pessoa e viver da outra pessoa, sugando da outra pessoa. Pelo contrário, os dois se respeitando, se encorajando, se admirando e torcendo, incentivando o outro.